Americana, prazer em recebê-la aqui no nosso Liberal no Ar. Juliana, boa tarde. Boa tarde, Jair. Agradeço o convite, cumprimento a todos os ouvintes da rádio e a população de Americana que está acompanhando o nosso trabalho. Bom, Juliana, como nós estamos fazendo com todos os candidatos, eu gostaria que vocês se apresentassem para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho de quem é a Juliana, como surgiu para a política e por que decidiu ser candidata nas eleições agora do dia 2 de outubro. Maravilha, Jairo. Bom, eu tô vereadora aqui em Americana, tô no meu primeiro mandato, né? Fui eleita em 2020, já tinha disputado uma eleição em 2016, tinha tido um resultado já expressivo, né? Pro tamanho da campanha que a gente teve em 2016, pelo momento histórico que a gente vivia naquele ano, né? Que era extremamente duro com qualquer candidatura de esquerda, qualquer candidatura progressista, um momento de avanço desse pensamento de intolerância, de violência política, e de lá para cá a gente foi ampliando o nosso alcance, o nosso grupo de trabalho. 2020 foi uma situação um pouco melhor, a gente já era muito melhor recebido nas ruas, né, durante a campanha, as pessoas queriam realmente uma alternativa progressista para eleger aqui na cidade, e eu tive uma campanha vitoriosa, fui eleita. Já nesse primeiro mandato, estou trabalhando com as pautas voltadas principalmente às questões dos direitos das mulheres, né? A questão da educação, a questão do meio ambiente, do saneamento básico. A gente conseguiu instituir ali na Câmara a Procuradoria Especial da Mulher, que hoje já está sendo reconhecida, já está consolidada como mais uma ferramenta, né? Mais um espaço de acolhimento e de apoio no sentido de fiscalizar e cobrar políticas de construção de igualdade de gênero e de proteção da vida das mulheres aqui na nossa cidade. Então eu estou muito feliz, e foi um pouco desse resultado nesse primeiro momento que eu falo que é o primeiro ano e meio do mandato, que a gente, diante de tudo que a gente conseguiu, de todos os resultados que a gente entregou, numa situação bastante tecnicamente desfavorável, porque você tem que entender que ali na Câmara são 19 vereadores, hoje nós estamos em 3 mulheres, e eu sou o único mandato de esquerda dessa Câmara, né, o único mandato progressista dessa Câmara. Então, esse contexto de ter produzido muito no mandato, de ter ampliado a nossa base social, né, de ter aumentado a interlocução com a população, inclusive através de várias audiências públicas que a gente propôs e conduziu na Câmara, tudo isso fez com que a gente passasse a ser percebida e reconhecida como uma liderança dentro do campo progressista, não só dentro da nossa cidade, mas na nossa região e até em cidades mais distantes dentro do estado de São Paulo. E uma coisa que eu gosto de dizer também, Jairo, é que não só os resultados para a população foram entregues, né, muito além até do que eu inicialmente, lá em janeiro de 2021, imaginava, até por não ser da base do Chico, né, até por ser o único mandato progressista nessa Câmara de 19 vereadores, até por ser a primeira mulher do PT a ser eleita vereadora. Tem toda uma conjuntura, tem toda uma mentalidade na nossa cidade que colocava para mim um cenário que não era, eu não tinha uma percepção muito otimista do que poderia acontecer. Mas com muita sabedoria, com muita dedicação de tempo, de pesquisa, de conversa, de reunião e uma habilidade de construir um diálogo produtivo, não só dentro do meu campo político, mas com os meus adversários políticos também, fez com que a gente conseguisse entregar um bom resultado. E esse resultado, para mim, me deu a certeza e a segurança de que eu tenho uma responsabilidade hoje, quando eu assumo, né, quando eu entro numa disputa eleitoral, que é essa disputa de 2022. Hoje, inclusive eu vi essa lista, não tenho domínio total do número, mas eu vou dizer aqui aproximadamente, eu contei, a gente tem 23 candidatos, se alguém puder fazer uma pesquisa e soprar pra gente, eu agradeço. Mas nós temos, me parece, na nossa micro-região aqui de Americana, do Polo Têxtil, me parece que são 21 candidatos a estadual, de diversos partidos. Mas, de esquerda, a nossa candidatura é realmente a que tem uma expressão aqui, né? Qual é a candidatura que expressa essa vontade de mudar, né? Esse rumo de mudar, e também não é mudar por mudar, é um mudar no sentido de colocar o povo, a população para dentro da política, seja no sentido de fazer com que ela participe mais, no sentido de que ela entenda mais o funcionamento das instituições, do poder público, né? De um parlamento, de uma câmara, de uma assembleia, mas também que inclua a população como prioridade dentro do orçamento público, seja no municipal
ou no orçamento estadual. Então a gente tem feito um trabalho nessa linha e é um trabalho sólido, é um trabalho que vem sendo reconhecido. Então eu não poderia me eximir dessa responsabilidade, né, dessa missão, que é colocar o nome à disposição. E depois que a gente começou a campanha, a gente está rindo à toa, a gente está super feliz, né? Mais uma vez, eu meio que vamos no realismo, né? Eu não gosto de criar grandes expectativas, mas é quase que inevitável, porque quando a gente colocou a campanha na rua, a campanha nas redes sociais, a gente começou a ter apoio de lugares que a gente nem imaginava. E, inclusive, dentro de um campo que é um campo que não é o meu, né? Dentro da direita, dentro da centro-esquerda, enfim, uma galera que não é exatamente do Partido dos Trabalhadores, que não é uma galera de esquerda, mas é uma galera que me respeita muito, e eu sei que isso é um mérito muito grande, né? É uma contribuição que eu estou dando no sentido de construir um espaço da política, que é o que a gente acredita. Política é diálogo, política é diálogo com a divergência, né? Porque dialogar com quem já pensa como a gente é muito tranquilo, é muito fácil. Mas a gente tem essa noção de que a política tem que ser um espaço de construção. E fazer esse diálogo com quem pensa diferente com a gente, ter o respeito dessas pessoas também fora do nosso campo político, isso significa que a gente está no caminho certo, que o que a gente está fazendo realmente está chegando no resultado que a gente quer. Nesse diálogo com as pessoas que pensam diferente, no que diz respeito à educação, como candidato, o que você tem falado no corpo a corpo com os eleitores? Eu trago, na educação, eu trago a minha experiência como aluna da rede estadual, que eu sempre estudei em escola pública e ensino médio, Fundamental 2, todo ali na Escola Niomar, no Parque Gramado. Eu sou professora da rede estadual também, professora de Sociologia, trabalhei 10 anos com ensino médio, nunca trabalhei em escola particular, não tenho nada contra, mas eu sempre faço questão de trazer uma reflexão, uma provocação do bem, que é o seguinte: uma pessoa que tem uma escola particular, ela vive, o lucro dela está associado a uma brecha que existe na educação pública. Então, se a educação pública for de qualidade para todos, tecnicamente não haverá necessidade de ter uma rede privada. Esse raciocínio se aplica também na saúde. Então, quando eu vou falar de educação, eu falo com muita propriedade de quem viveu como aluna, de quem viveu como professora. E na rede estadual, a gente tem, depois de 2016, nós tivemos reforma do ensino médio que reorganizou o currículo, né? Essa reforma do ensino médio reorganizou o currículo, esvaziou o currículo de conteúdo crítico, né? Deixou ele muito mais superficial, muito mais técnico, né? Voltado realmente, a impressão que dá é que é uma máquina de produzir trabalhadores de qualificação mediana para cumprir postos de trabalho, para ocupar postos de trabalho de baixa remuneração, né? De baixa qualificação, enfim. A gente não quer a escola pública dessa forma, a gente quer a escola pública com professor especialista, o que hoje, por exemplo, não é uma realidade. Hoje você se forma tecnólogo têxtil, por exemplo, vamos dar um exemplo aleatório, e você é capacitado para dar aula de matemática, né? Assim, tô falando assim, naquele nível hard de evasão do professorado, porque é uma carreira que não é atraente. Aliás, essa é uma outra questão dentro da educação. A gente precisa rever esse projeto que foi aprovado na LESP, que foi proposta do governo do estado de São Paulo, que foi a tal da nova carreira, muito entre aspas, porque ela não é uma nova carreira. Nova carreira me parece, né? Nossa, que coisa bacana, uma nova carreira. E isso não tem nada a ver com uma nova carreira. Isso, na verdade, representa o fim da carreira dos professores, né? Então, assim, é muito complicado você trabalhar numa perspectiva de aumentar a qualidade do ensino oferecido na rede pública estadual ou municipal, enfim, mas da rede pública, se você não discute de verdade a formação, os requisitos desse professor que vai para a sala de aula, né? Se você não discute as condições de salário, as condições de trabalho. Jairo, é inadmissível que uma sala de ensino médio, ou mesmo de terceira série, como é a salinha da minha filha, que está também numa rede estadual, é inadmissível que você tenha 30 alunos, 40 alunos, 50 alunos. 30 alunos é uma bênção, né, gente? Quem sabe a sala de aula que tem 30 alunos, hoje na nossa realidade, ela até que é uma realidade razoável, porque a maioria, isso da minha experiência, do que a gente tem de dados, mas também da minha experiência particular, a gente já chegou a trabalhar com 50 alunos matriculados numa lista, né? Claro que uns ou outros pedem transferência, não vêm, enfim, mas o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma proposta e a gente quer trabalhar isso junto ao governo do estado de São Paulo. É claro que isso é um ato do executivo, né? Não cabe ao deputado exatamente contar quantas crianças vão ter dentro da sala, mas a gente sabe que o poder legislativo, ele funciona para fiscalizar o executivo e para propor, para sugerir também ao executivo,
né? Somos nós quem temos, digamos assim, a visibilidade para fazer essa ponte entre a população e o executivo e dizer, olha, o executivo está fazendo isso, mas a gente entende que poderia ser feito desta forma aqui diferente. Né? E para isso você precisa do quê? De uma Câmara, de uma Assembleia, de um Parlamento que tenha independência e autonomia em relação ao Poder Executivo. E é isso que a gente defende, né? É isso que eu defendo no meu mandato como vereadora, é dessa forma que eu estou procedendo, com muito respeito, com muito diálogo, com muita diplomacia com o Poder Executivo, seja de qual campo for, mas com independência. Porque, acima de tudo, no meu material, Jair, então, tem lá 13 compromissos que eu estou firmando com o povo paulista. Legal, em várias áreas. É uma pauta gigantesca, enorme, né? Quais são eles? Eu posso falar de alguns aqui. A gente tem, dentro da área da questão do combate à fome, a promoção da segurança alimentar, a gente tem uma proposta para que o Hospital do Servidor, o IANSP, que é um convênio que para o professor da rede estadual é a nossa realidade, né? Onde a gente vai procurar o tratamento, o atendimento na saúde. Hoje aqui a gente não tem um hospital que atende o IANSP. A gente precisa melhorar as condições para que os hospitais privados, né, os convênios, façam essa adesão, né, queiram estar dentro do IANSP e possam oferecer aos professores, sobretudo no interiorzão, porque na capital tem um Hospital do Servidor e é muito interessante, é muito bom o atendimento. É óbvio que tem uma série de brechas que podem ser aperfeiçoadas, mas lá você encontra atendimento médico especializado, alta complexidade. Aqui no interior a gente está à mercê. Teve uma época aí que a Santa Casa de Piracicaba atendia. Bacana, já era uma coisa interessante, porque a gente vai para Piracicaba. Mas espera aí, olha o tamanho do estado de São Paulo, são 645 municípios, né? 44 milhões de pessoas nesse estado. E os professores precisam ter esse atendimento médico garantido. Então tem a questão do IANSP, tem a questão da escola de tempo integral. Né? Todo mundo sabe que eu fui professora de escola de tempo integral, então eu tenho também a minha experiência nesse programa, que tem o seu papel, ele é importante. Existem experiências muito exitosas dentro do programa de escola de tempo integral, mas ele precisa ser revisto, porque hoje ele é excludente. Hoje, uma boa parte das escolas trabalham meio que quase que com uma peneira inicial para matrícula, né? Então, é óbvio que quando você faz essa peneira e, digamos, exclui talvez aqueles alunos que tenham um perfil onde a educação formal colhe menos, porque vamos combinar? Uma coisa é você pegar um adolescente bem alimentado, não é? Que tem uma rotina de leitura em casa, né? Que tem uma referência de profissionalização na família e falar para ele e vamos aprender química. Você tem um terreno fértil, né? Você tem uma fertilidade de terreno nesse sentido. Você pegar um aluno desnutrido, que sofre violência doméstica em casa, esse aluno que tem uma série de problemas a nível de social, de alimentação ou mesmo de saúde, esse menino, para ele, o papo sobre química vai colar de outro jeito e ele vai aprender menos. E a escola, ela tem que garantir o quê? E aí não só a escola, né? Porque isso como são vários direitos, quando você tem uma violação de vários direitos, ele impacta na condição de aprendizagem do moleque na escola. Então você tem que ter um Estado que proteja de fato, cumprindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que priorize as crianças e os adolescentes em todas as políticas, na assistência social, na garantia do direito à alimentação, na saúde. Então esse menino, ele chega na escola dessa forma. A gente tem nas escolas de tempo integral essa questão da exclusão a partir desse quadro de matrícula, mas a gente tem também a questão dos horários. E o aluno que trabalha? O aluno que precisa contribuir com a renda familiar? Esse aluno também fica prejudicado. Muitas vezes ele tem que buscar uma escola em um outro bairro, porque aquela escola do bairro dele foi transformada em tempo integral. E o pior, muitas vezes a discussão que era tecnicamente para ser feita de maneira democrática, bem discutida com a comunidade escolar, na verdade, às vezes não é bem assim que acontece, né? E acaba sendo uma decisão de baixo para cima, desrespeitando as especificidades daquela comunidade escolar. Se a gente falar da pauta da mulher, também tem uma porção de iniciativas que a gente pode fomentar a nível estadual para garantir que a rede de proteção dos direitos da mulher, né, e a rede que faz esse acolhimento da mulher em situação de violência seja mais eficiente. E para isso você precisa de investimento, para isso você precisa, por exemplo, rever o horário de funcionamento das DDMs, das delegacias especializadas, para que elas funcionem 24 horas, para que a gente tenha mais delegacias pelo interior de São Paulo, enfim, para que todas as cidades tenham equipamentos fortes, né, capazes de dar essa segurança para a mulher que já está numa situação de violação de direito. Mas tem muita coisa já, porque são 13 compromissos. A gente fala da pauta animal, a gente fala da questão ambiental, o saneamento básico, que aqui em Americana, uma questão regional, que precisa de um diálogo intermunicipal,
no qual o papel do governo do Estado e da própria Assembleia dos Deputados do Estado é importantíssimo, porque impacta na nossa represa Salto Grande, que recebe esgoto, que vem com um tratamento, não dá para dizer que ele é ineficiente, mas também não dá para dizer que ele é adequado, porque é um tratamento secundário, que acaba fazendo com que a água contenha ali muito nitrogênio, muito fósforo, e isso faz aquelas algas, aqueles aguapés se reproduzirem do jeito que a gente está vendo, a gente vê diariamente, né, comentários sobre isso. E é um potencial da cidade de Americana gigantesco, turístico, ecológico. A gente tem a questão climática também. O governo do estado precisa fomentar mais fortemente, muito além do que está sendo feito com aquelas 13 cidades daquele projeto piloto, né, Cidades Verde e Azul. É uma iniciativa importante que precisa ser expandida, que precisa ser fortalecida para que toda cidade possa fazer o quê? Levantar fazer o seu inventário, que nada mais é do que um levantamento de suas emissões de gases do efeito estufa, e aí fala assim, nossa, nós estamos emitindo isso, como que a gente pode reduzir essa emissão? A gente pode reduzir assim, assim. Isso é um plano de gestão climática que toda cidade tem que ter, inclusive aqui em Americana a gente já indicou isso para o Poder Executivo, e espero em breve poder ver isso saindo do campo das ideias e virando uma realidade para a nossa cidade também. Candidata Juliana, o que a região ganha elegendo um representante aqui da região do Polo Têxtil, incluindo Hortolândia, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara, e o que perde não escolhendo? Jairo, o que ela ganha e o que ela perde vai depender muito do projeto que está na pauta do candidato, né? Eleger um candidato da região, por ele ser da região, diz pouco. A gente fala muito disso. Olha, vota em mim porque eu sou uma candidata. Aliás, a Americana nunca teve deputada mulher, né, minha gente? Vamos pensar sobre isso. Eu posso ser a primeira deputada estadual mulher eleita de esquerda, isso é muito importante, tá? Vamos parar com essa besteira de que de esquerda é palavrão. Não é palavrão, né? Vai estudar. Você tá achando que é palavrão? Tem que estudar. Tem que estudar história, tem que estudar sociologia, tem que estudar filosofia, um pouquinho que seja, meia horinha comigo eu resolvo o seu caso, mas tudo bem. Não é palavrão, é uma coisa positivíssima. Sabe por quê, Jair? Eu fico pensando, eu não vou citar nome, mas a gente pode fazer um levantamento aí dos candidatos que nós estamos vendo aí circulando hoje na cidade, tanto para estadual quanto para federal, mas principalmente para federal. Vocês sabem de quem eu tô falando. Votou a favor de reforma da Previdência, para você demorar mais tempo para se aposentar. Votou para reduzir o investimento em saúde, educação, assistência social e direitos sociais. Votou a favor da reforma trabalhista, que precarizou as condições da maior parte dos trabalhadores brasileiros, as condições de trabalho e salário desse pessoal. Então, desculpa, uma pessoa dessa, e daí que é da região, tá? Para trazer emenda, emenda é legal, emenda é importante. Eu mesma busquei mais de 1 milhão de emenda aqui para a cidade de Americana e tenho muito orgulho disso. Agora, um parlamentar não pode sobreviver de emenda, tá? Porque isso é como se fosse uma distorção até da própria função. Um parlamentar, ele serve para pautar os interesses do estado de São Paulo inteiro, mas é óbvio que esse é um cara da região, a base eleitoral dele está muito ali presente e a gente acaba dedicando um olhar mais cuidadoso com essas questões, né? Isso faz parte da política a nível estadual. Mas ele precisa representar o povo paulista e não interesses privados, e não interesses pessoais. Essa é a grande chave. E para você saber se o candidato que está pedindo o seu voto hoje é esse cara que defende os interesses do povo trabalhador, do povo que não é herdeiro, do povo que não é acionista de grande empresa, você precisa saber como ele tem votado concretamente nos projetos que são de interesse público, que são todos. Mas como a gente não tem tempo para conhecer todos, por isso que eu estou citando aqui essas 3 reformas. Vai olhar como esses candidatos se posicionaram em relação a essas reformas que destruíram direitos sociais e que precarizaram a vida da população. Essa é a grande chave. Trabalhar pela região é muito importante e no meu caso acontece, a proposta para estadual, ela também ela é muito parecida com a proposta que a gente desenvolve como vereadora. Além de trabalhar pela região, trazer emendas, que é importante, elas dão um incremento no nosso orçamento para fazer posto de saúde, para fazer ciclovia, para fazer pavimentação, isso é fundamental. Mas a gente tem que ter candidatos eleitos que tenham autonomia, independência e, sobretudo, consciência de classe. Esse cara tem que ter um compromisso com a população, que é a população mais sofrida. Porque a gente tem uma visão de política, Jair, na qual o Estado, e aí você pode substituir essa palavra por Estado, por governo, para ficar legível, inteligível para quem está ouvindo, o papel do governo do Estado, gente, é reduzir desigualdade social. Eles não estão aí para defender interesse privado, né? É nisso que a gente bate.
E para isso é importante sim eleger uma forte bancada progressista, tanto a nível federal quanto a nível estadual. E principalmente eleger mulheres que fazem parte dessa nova geração de lideranças, para que a gente aqui no interior de São Paulo também possa inverter, mudar a correlação de forças que hoje é brutalmente desfavorável para nós, povo, para nós progressistas. Bom, professora Juliana, a senhora tem 1 minuto e meio para as considerações finais, para falar, se dirigir aos eleitores, aos ouvintes aqui da Rádio Clube do Grupo Liberal. Tá, você pode chamar minha atenção se eu estourar o tempo, hein? Eu falo demais, Jairo, mas olha, agradeço demais o convite, tá? Gostei muito dessa entrevista. Convido a todo mundo que está ouvindo a seguir nas redes sociais, gente. A gente está vivendo um clima de intolerância política. As nossas campanhas nas ruas são importantes, mas são muito importantes também os engajamentos, as interações e a movimentação que a galera dá na rede social. No Instagram é @junacâmara e só. Eu ia falar .com.br, mas não tem, tá, gente? No Instagram não existe isso. E temos também um site, Jairo, que é prof, com F mudo, juliana13900.com.br. Esse é o meu site, lá você encontra os 13 compromissos, um pouco mais da minha trajetória e outras possibilidades de interação, porque o que a gente gosta também de fazer muito durante a campanha é justamente ouvir as demandas da população, escutar, entender e se colocar à disposição, porque a política que a gente faz é junto, lado a lado com o povo. Ok. Bom, muito grato mais uma vez, boa sorte nas eleições, estamos a 12 dias das eleições e espero entrevistá-la aí, eleita representando a nossa região. Muito obrigada. Forte abraço e sucesso na campanha. Um abração, valeu.